Minha mãe me segurou enquanto meu pai arranjava meu casamento com um homem mais velho e perigoso, então eu fugi e expus todos eles. Agora, anos depois, ela está doente e implorando para eu voltar porque sou família. Na minha família, as meninas eram casadas assim que tinham a primeira menstruação. Não importava se você tinha 12, 13 ou 14 anos, o sangue significava que você estava pronta para um marido pelo menos 3 vezes mais velho que você. Eu cresci com essa ideia, então na minha cabeça não parecia tão ruim até eu fazer 11 anos. Porque foi quando eu vi minha prima Mion ser prometida a um homem de 43 anos apenas 3 dias após sua primeira menstruação. As 2 esposas anteriores dele tinham morrido antes de completarem 20 anos. Essa foi a primeira noite em que decidi parar de comer o suficiente, não porque eu era gorda e não porque eu odiava comida, mas porque eu percebi que as meninas mais magras da minha família seriam as últimas a menstruar e eu sabia que era minha única opção. Mais tarde, aprendi que seu corpo realmente precisa ter gordura suficiente antes de iniciar a puberdade, RS. As outras meninas me chamavam de esqueleto, mas eu não me importava. Outras meninas da minha idade já estavam prometidas a homens que tinham filhos mais velhos que elas. Isso não significava que eles pararam de me preparar para ser esposa, no entanto. Toda sexta-feira, da 1h às 10h, eu era obrigada a servir refeições para membros masculinos da família por horas sem falar e, claro, se eu fizesse contato visual ou barulho enquanto servia, eu receberia 10 chibatadas. Fui forçada a segurar panelas quentes sem luvas de forno para endurecer as mãos macias para o trabalho na cozinha e todas as noites minha mãe passava creme clareador de pele em todo o meu rosto para que eu pudesse ser bonita e, além da fome secreta, eu era a filha perfeita. Eu interpretei o papel sem reclamações e sempre falava sobre como estava animada para ter filhos, mas quando eu tinha 14 anos e ainda não menstruava, encontrei algo que mudou tudo. Para contextualizar, estávamos nos Estados Unidos o tempo todo, RS. Minha mãe tinha acabado de nos convencer de que tudo isso era normal e que qualquer garota que não fizesse isso estava fadada a morrer sozinha, além de ser feia e inútil. Até que uma professora me forçou a ter uma reunião com ela porque eu tinha acidentalmente usado uma camiseta para a escola e ela viu quão magra eu estava. Quando ela saiu para ir ao banheiro, ela tinha esquecido de trancar a gaveta. Dentro havia livros sobre leis de casamento, panfletos com títulos como Seus Direitos como uma Jovem Adolescente e Quando a Cultura se Torna Crime. Enquanto eu lia, meu queixo caiu. Foi a primeira vez que fui apresentada a ideia de que o casamento antes dos 18 anos era errado, sem exceções culturais, sem brechas de consentimento dos pais. Eu roubei o panfleto mais fino, escondendo na minha cintura. Nas semanas seguintes, quando meus pais pensavam que eu estava dormindo, eu memorizei cada página, números de telefone do CPS, endereços de abrigos, as palavras exatas que desencadeariam uma denúncia obrigatória. Aprendi que professores, conselheiros e médicos tinham que denunciar suspeitas de abuso por lei. Então comecei um grupo de habilidades de esposa no galpão de ferramentas do meu tio, 6 primas mais novas que ainda não tinham menstruado, todas desesperadas para evitar seu destino. Lá eu ensinei a elas o que eu tinha aprendido, quais professores eram denunciantes obrigatórios, como dizer as palavras que desencadeariam uma investigação. Praticamos em sussurros. Eles estão me forçando a casar, eu tenho apenas 13 anos, por favor, me ajude. E aos 15 anos, meu corpo me traiu. O sangue veio durante a preparação da comida da manhã, encharcando meu vestido branco. O grito de alegria da minha mãe trouxe todas as mulheres da casa correndo. Elas estavam praticamente radiantes de alegria, beijaram minhas bochechas, me disseram que eu tinha sorte. Ao anoitecer, meu pai já tinha escolhido meu marido, a Muda Bibi, um magnata da construção que havia enterrado 2 de suas esposas quando elas completaram 23 anos. Insuficiência renal, dizia o atestado de óbito. As mulheres sussurravam que era por causa de muitas gestações muito jovens. 2 dias depois, minha prima Ana, uma garota do galpão, menstruou também. Em poucas horas, ela foi prometida a um homem de 51 anos que colecionava esposas como troféus, que tinha 8 filhos mais velhos que ela. Eu vi a luz se esvair de seus olhos enquanto eles discutiam o preço da noiva dela como se ela fosse gado. Naquela noite, eu entreguei a ela meu caderno, cada número de abrigo, cada fato legal, cada rota de fuga que eu havia memorizado. Amanhã sussurrei, conte ao professor de ciências, use as palavras exatas que eu te ensinei. As mãos dela tremeram quando ela pegou. E você? Meu casamento não é por 2 semanas. Eu vou dar um jeito, respondi com a voz trêmula. Mas eu estava errada, porque naquela noite bateram na porta. Era o CPS. O rosto do meu pai passou de confusão para fúria quando eles perguntaram sobre a Nia, sobre noivas menores de idade, sobre casamentos forçados. Eles precisavam falar com todas as meninas da família menores de 18 anos. No momento em que eles saíram, a família circulou como lobos. Aos olhos deles, alguém estava ensinando mentiras às meninas, alguém havia envenenado suas mentes inocentes com propaganda ocidental. Eles reviraram a casa procurando o culpado.
Bem, meu diário foi encontrado escondido no galpão de ferramentas em 1 hora e estava cheio de números de telefone e estatutos legais. Meu pai o queimou na frente de todos enquanto me chamava de doente, contaminada e meu favorito pessoal, um câncer que precisava ser extirpado. O casamento é amanhã, ele anunciou, antes que ela destrua mais alguém. O amanhecer chegou rápido demais. Em 1 hora, eles viriam me vestir de vermelho e ouro para me entregar a um homem que já havia matado 2 meninas. Meu estômago revirou quando passos se aproximaram da minha porta. Peguei a sacola plástica que eu havia escondido dias atrás, recheada apenas com o essencial, uma muda de roupa, os endereços dos abrigos que eu havia memorizado e reescrito, e os $20 que eu havia roubado da bolsa da minha mãe ao longo de meses, $1 de cada vez. A maçaneta da porta girou. Eu agarrei meu estômago e me curvei, soltando um gemido que não era totalmente falso. Minha mãe entrou, já vestida com suas melhores roupas para o dia do meu casamento. Levante-se, ela ordenou, o esteticista chega em 30 minutos. Eu gemi mais alto, pressionando minhas mãos contra meu abdômen. Mamãe, algo está errado, meu estômago. Ela franziu a testa, aproximando-se cautelosamente. Na nossa cultura, uma noiva doente era um mau presságio. O que você comeu? Nada, eu arquejei, cambaleando em direção à porta. Preciso ir ao banheiro agora. Ela agarrou meu braço. Você foi há 20 minutos. Por favor, eu implorei, deixando as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O medo tornou isso fácil. Dói tanto. Ela me soltou com nojo. 5 minutos, as tias estão esperando. Eu cambaleei pelo corredor, segurando a sacola escondida sob minha camisola solta. Uma vez dentro do banheiro, tranquei a porta e imediatamente subi no vaso sanitário. O azulejo do teto que eu havia soltado semanas atrás cedeu facilmente. Eu enfiei a sacola lá dentro e depois realmente usei o banheiro para fazer os sons parecerem convincentes. 3 minutos se passaram. Dei descarga, abri a torneira e gemi alto novamente. Mamãe, não consigo parar meu estômago. O punho dela bateu na porta. Abra esta porta. Não posso, chorei, subindo no vaso sanitário novamente. A pequena janela acima dele havia sido pintada e fechada anos atrás, mas eu vinha trabalhando nela com uma faca de manteiga roubada da cozinha. Por favor, só mais 1 minuto. Mais batidas, várias vozes agora. Minhas tias tinham se juntado a ela. Eu empurrei a moldura da janela com toda a minha força. A tinta rachou e cedeu. O ar fresco da manhã entrou. A abertura era minúscula, destinada à ventilação. Não há fuga, mas meses de fome me tornaram pequena o suficiente. Ela está demorando demais. A voz do meu pai ecoou. Arrombem. Eu peguei minha sacola do teto e a enfiei pela janela primeiro, depois me puxei para cima, os ombros raspando contra a moldura. A porta tremeu quando corpos se chocaram contra ela. Meus quadris ficaram presos. Eu mordi minha língua para não gritar, torcendo de lado. A fechadura se estilhaçou assim que minhas pernas passaram pela janela. Eu caí 6 pés na grama molhada, o tornozelo torcendo, mas não quebrando. Atrás de mim, gritos explodiram do banheiro. Eu corri descalça, a camisola esvoaçando. Corri pelo nosso quintal e entrei no dos vizinhos. Cães latiram, luzes de movimento piscaram. Eu continuei correndo. Nosso bairro era um labirinto de casas idênticas, cheias de famílias da nossa comunidade. Qualquer uma delas me devolveria sem questionar. Eu cortei pelo quintal dos Hassan, passei pela piscina dos Mahmoud, contornei o galpão do Jardim do Sal. O motor de um carro rugiu atrás de mim, depois outro. Eles se mobilizaram rápido. Eu me abaixei atrás das lixeiras dos Abdullah enquanto os faróis varriam o local. A voz do meu primo Omar ecoou pela manhã. Verifiquem todas as ruas, ela não pode ter ido longe. A rua principal ficava a 3 quarteirões de distância, o ônibus parava a 4. Eu tinha mapeado essa rota 100 vezes na minha cabeça, mas nunca descalça, nunca com o coração batendo tão forte que eu pensei que ia explodir. Eu corri entre as casas, usando carros estacionados como cobertura. Meus pés deixaram pegadas ensanguentadas no concreto. Um pedaço de vidro se enterrou no meu calcanhar, mas eu não podia parar para removê-lo. Lá, o grito do meu primo Karen veio da esquerda. Um carro cantou pneu na esquina. Eu mergulhei entre as roseiras da senhora Shen, os espinhos rasgando minha camisola e pele. Ela não era da nossa comunidade, talvez ela não me reconhecesse. Eu manquei pelo quintal dela e entrei no beco atrás. O ponto de ônibus apareceu assim que o ônibus da manhã parou. Eu saí correndo de entre os prédios, acenando freneticamente. A motorista, uma mulher negra mais velha, deu uma olhada nos meus pés ensanguentados e na camisola rasgada e segurou a porta. Eu subi os degraus e congelei, sem dinheiro. No meu pânico eu tinha deixado os $20 na sacola. Por favor, sussurrei, eu só preciso chegar ao centro. Eu te pago de volta, eu prometo. Uma senhora idosa no banco da frente se levantou, colocando o troco exato na máquina. Sente-se, criança, ela disse suavemente. Ela não fez perguntas, apenas me guiou para o assento ao lado dela e me entregou lenços de papel da bolsa dela. O ônibus partiu assim que o carro de Omar derrapou no estacionamento.
Eu me abaixei abaixo da janela, mas não antes de ver o rosto dele contorcido de raiva. A mulher ao meu lado se moveu ligeiramente, me bloqueando da vista. Viajamos em silêncio até o centro, onde ela me entregou uma nota de $10 antes de descer. Do que quer que você esteja fugindo, ela sussurrou, não volte. O tribunal era um prédio enorme que eu só tinha visto das janelas do carro. Eu manquei pelos detectores de metal, deixando pegadas ensanguentadas no chão de mármore. Os seguranças trocaram olhares, mas não me pararam. A escrivã do tribunal de família, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, deu uma olhada em mim e contornou o balcão. Querida, você precisa de atendimento médico? Ordem de proteção de emergência, eu arquejei as palavras que eu havia memorizado. Tenho 15 anos, eles estão me forçando a casar hoje, por favor. Ela me guiou para uma cadeira e trouxe formulários. Onde você está hospedada? Precisamos de um endereço para a ordem. Eu recitei o endereço do abrigo de memória, rezando para que eles tivessem vaga quando eu chegasse lá. Meu telefone, esquecido na minha bolsa, começou a tocar. Mãe, depois pai, depois Omar, depois números que eu não reconhecia. As mensagens de voz se acumularam sem que eu as ouvisse. Eu sabia o que elas diriam. Desonra, vergonha, maldição, câncer. A escrivã me ajudou a preencher a papelada, o rosto dela ficando mais sombrio a cada detalhe. Esposas anteriores mortas aos 23 anos. Insuficiência renal por causa de muitas gestações, cerimônia de casamento forçado marcada para hoje. Espere aqui, ela disse, desaparecendo em um escritório nos fundos. Ela voltou com o juiz que leu minha petição ali mesmo no saguão. Concedido, ele disse, ordem de emergência efetiva imediatamente. A audiência completa será em 2 semanas. Eu agarrei o papel como uma tábua de salvação e manquei de volta para fora. O abrigo ficava a 12 quarteirões de distância. Eu andei 3 antes de lembrar que eles poderiam não ter camas. O telefonema confirmou meu medo. Estamos completamente lotados, disse a voz. Podemos colocá-la na lista de espera para quinta-feira. Quinta-feira daqui a 3 dias. Eu não tinha para onde ir por 3 dias. Foi quando me lembrei da senhora Rodrigues, minha professora, que me mostrou aqueles panfletos, que esqueceu de trancar a gaveta naquele dia. Talvez ela não tivesse esquecido de jeito nenhum. 3 ônibus e 2 horas depois, eu estava do lado de fora da Jefferson High School. Sábado significava que deveria estar vazia, mas o carro dela estava no estacionamento. Eu tinha notado que ela vinha nos fins de semana às vezes, corrigindo provas no silêncio. Eu a encontrei na sala de aula dela, caneta vermelha na mão, pilha de redações ao lado dela. Ela olhou para cima e largou a caneta. Oh, meu Deus! Ela contornou a mesa em segundos, observando meus pés ensanguentados, a camisola rasgada, a ordem de proteção agarrada na minha mão. Sente-se, não se mova. Ela voltou com o kit de primeiros socorros da enfermeira da escola e começou a limpar meus pés. Só então eu comecei a chorar, lágrimas de verdade desta vez, não as falsas do banheiro. Eles iam me fazer casar com ele hoje, eu soluçava. Ele já matou 2 esposas. Eu consegui a ordem, mas o abrigo está lotado e eu não tenho para onde ir e eles estão me procurando. Ela pegou o telefone dela. Linha de emergência do CPS. Eles têm que te colocar em um lugar seguro. Mas a voz do outro lado não era encorajadora. 15 anos, nós precisamos de mais evidências de perigo imediato. Uma ordem de proteção baseada em alegações não é suficiente. Ela foi fisicamente agredida? O rosto da senhora Rodrigues escureceu. Ela tem vidro nos pés de tanto correr descalça. Está coberta de cortes. Auto-infligidos durante a fuga não contam. Precisamos de evidências de abuso da família. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, a senhora Rodrigues atendeu. Alô? O rosto dela ficou pálido. Senhora Bibi? Não, sua filha não está. O quê? Não, ela está. Eu ouvi a voz do meu pai pelo alto-falante, calma e razoável, a voz de negócios dele, aquela que ele usava para convencer as pessoas de que ele era um homem respeitável. Ela está doente, ele estava dizendo, problemas mentais. Ela precisa da medicação dela. Estamos muito preocupados. A senhora Rodrigues desligou. Como ele sabia que você estava aqui? Meu telefone, claro. Eles estavam rastreando minha localização. Apague tudo, ela disse. Restaure as configurações de fábrica agora. Enquanto eu limpava meu telefone, ela fez mais ligações. Supervisores do CPS, assistentes sociais, assistência jurídica. Cada um disse a mesma coisa. Sem perigo físico imediato ou melhores evidências, as mãos deles estavam atadas. Foi quando ouvimos portas de carro batendo no estacionamento. A senhora Rodrigues trancou a porta da sala de aula e puxou as persianas. Fique quieta. Passos ecoaram no corredor, vários pares, vozes masculinas falando em árabe e depois em inglês. Nós sabemos que ela está aqui, meu pai gritou. O telefone dela mostrou esta localização. Ela está doente, ela precisa de ajuda. Eles tentaram a maçaneta da porta, bateram educadamente no início, depois mais forte.
Estou ligando para o 911, a senhora Rodrigues sussurrou, mas eu agarrei a mão dela. Espere, deixe-me tentar algo primeiro. Eu arregacei minhas mangas, mostrando a ela as cicatrizes circulares do treinamento com panelas, os hematomas da luta desta manhã, quando minha mãe tentou me forçar a vestir o vestido de noiva. Então eu levantei minha camisola o suficiente para mostrar as marcas de cinto nas minhas costas de anos de treinamento de serviço nas manhãs de sexta-feira. As mãos dela tremeram enquanto ela tirava fotos com o telefone dela. Por que você não mostrou a ninguém antes? Eu pensei que era normal, sussurrei, até eu ler seus panfletos. Ela ligou para o 911. Há vários homens tentando arrombar minha sala de aula. Tem uma aluna comigo que está em perigo, por favor, se apressem. As batidas na porta se intensificaram, depois a voz do meu tio. Temos a medicação dela, ela é bipolar, esquizofrênica, ela inventa histórias. Verifique as câmeras do estacionamento, eu disse à senhora Rodrigues com urgência. Eu vim sozinha. Se eles têm medicação, eles a trouxeram com eles. Ela ligou para o escritório de segurança da escola, explicando rapidamente. O segurança, Sr. Williams, disse que estava puxando as filmagens. Sirenes da polícia soaram à distância. As batidas pararam, passos recuaram rapidamente. Quando os policiais chegaram, meu pai havia se transformado. O homem raivoso que batia nas portas tinha sumido. Em seu lugar, estava um pai preocupado em um terno caro, segurando frascos de remédios com meu nome neles. Graças a Deus vocês estão aqui, ele disse aos policiais. Minha filha está muito doente, ela tem delírios, inventa histórias terríveis sobre nossa família. Os policiais nos separaram para interrogatório. Um ficou comigo e com a senhora Rodrigues, enquanto outros dois falavam com meu pai e tios no corredor. Ela nunca tomou medicação, insistiu a senhora Rodrigues. Eu sou professora dela há 2 anos. Olhe para esses ferimentos. O policial olhou para meus pés. Os cortes, os hematomas podem ser auto-infligidos, ele disse lentamente, se ela estava tendo um episódio. Verifique quando essas receitas foram preenchidas, eu disse de repente. Se estou tão doente, por que não estou no sistema? Por que não há visitas médicas nem terapia? A senhora Rodrigues pegou o laptop dela. Tenho redações que ela escreveu meses atrás, sobre tradições familiares, expectativas culturais, elas documentam tudo sutilmente. Elas guardou, cada redação onde eu havia escondido verdades nas entrelinhas, escrevendo sobre aulas de culinária tradicional quando eu queria dizer queimar minhas mãos, descrevendo a preparação para o casamento quando eu queria dizer espancamentos por fazer contato visual. O policial as leu, franzindo a testa cada vez mais a cada página. Enquanto isso, o Sr. Williams chegou com imagens de segurança no celular dele. Mostrava claramente meu pai e tios chegando com os frascos de remédios já em mãos. Ania, eu disse de repente, ligue para Ana Mansor, ela fez uma denúncia ontem, ela sabe de tudo. Mas quando a senhora Rodrigues procurou pela família de Ana, ela descobriu que eles tinham se mudado para outro estado naquela mesma manhã, sem endereço de encaminhamento. Telefone desconectado. Meu pai deve ter sentido a maré virando, porque sua fachada calma rachou. Ele começou a falar rapidamente em árabe com meus tios, gesticulando com raiva. O que ele está dizendo? Perguntou o policial. Ele está dizendo a eles para ligarem para o advogado da família, eu traduzi, e dizendo algo sobre o dote não ser reembolsável. Esse foi o erro dele, mencionar o dote. A expressão do policial endureceu. Senhor, que dote? O rosto do meu pai ficou imóvel. Eu me expressei mal meu inglês. Seu inglês parecia bom há 5 minutos, observou o policial. A hora seguinte passou em um borrão. Mais policiais chegaram. Um supervisor de emergência do CPS, alguém do escritório do promotor distrital. Meu pai alternava entre ameaças de processos judiciais e apelos sobre a honra da família. Meus tios invocaram liberdade religiosa e direitos parentais, mas as evidências estavam se acumulando. As redações, os ferimentos, as receitas falsas, as filmagens de segurança, a ordem de proteção de emergência que eu havia entrado naquela manhã. Ela é menor de idade e fez alegações críveis de abuso e casamento forçado, declarou finalmente o supervisor do CPS. Estamos colocando-a sob custódia protetiva de emergência. Meu pai explodiu. Ele se lançou em minha direção, gritando em árabe sobre desonra e maldições. 2 policiais o contiveram enquanto ele cuspia ameaças sobre o que acontecia com meninas que traíam suas famílias. A senhora Rodrigues segurou minha mão enquanto eles o levavam embora. A coordenadora de colocação de emergência chegou em 20 minutos, uma mulher de aparência cansada chamada Margarete, que claramente havia sido tirada do fim de semana dela. Ela deu uma olhada nos meus pés e imediatamente chamou o transporte médico. Nós precisamos limpar esses cortes adequadamente, ela disse, me ajudando a entrar em uma cadeira de rodas. O vidro precisa sair antes que a infecção se instale. A senhora Rodrigues apertou meu ombro. Eu vou te seguir até o hospital, você não está sozinha. A emergência era um caos. Sábado à tarde significava que lesões esportivas e acidentes lotavam todas as camas. Uma enfermeira me triou rapidamente, notando o vidro encravado no meu calcanhar e os vários cortes que precisavam de atenção. Enquanto ela trabalhava, Margarete fazia telefonemas, tentando encontrar um lugar.
Sim, eu entendo que vocês estão lotados, ela disse ao telefone. Esta é uma remoção de emergência, situação de casamento cultural. Não, ela não pode ir para um lar adotivo regular. Sim, ela precisa de colocação especializada. Cada ligação terminava da mesma forma, sem camas, sem espaço, sem disponibilidade para casos culturais de alto risco. A senhora Rodrigues andava de um lado para o outro na pequena área com cortinas. Tem que haver algum lugar. E as casas seguras? Abrigos para mulheres? Todos lotados, suspirou Margarete. Colocações de fim de semana são sempre difíceis e casos como este, ela baixou a voz. As famílias muitas vezes tentam recuperar as meninas. Precisamos de um lugar seguro. O médico chegou para remover o vidro, injetando anestésico local antes de começar o trabalho delicado. Eu mordi o lábio, menos de dor e mais de medo. Cada minuto sem colocação era mais um minuto que minha família tinha para me encontrar. Espere, disse a senhora Rodrigues de repente. Eu conheço alguém, uma enfermeira aposentada que costumava trabalhar com o distrito. Ela já fez colocações de emergência antes. Margarete se animou. Ela é certificada? Deixe-me ligar. A senhora Rodrigues saiu, voltando minutos depois com um pequeno sorriso. Theodora Whitman, ela é certificada para colocação de emergência e tem experiência com casos de transição cultural. Ela pode recebê-la esta noite. O alívio me inundou enquanto Margarete começava a papelada. O médico terminou de enfaixar meus pés, prescrevendo antibióticos para prevenir infecções. Enquanto nos preparávamos para sair, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você desonrou a todos nós. Isso não acabou. Eu mostrei para Margarete, que documentou imediatamente. Precisaremos mudar seu número e você precisará ter cuidado com as redes sociais. De qualquer forma, eles podem te rastrear. A viagem para a casa de Theodora levou 40 minutos, serpenteando por bairros desconhecidos, longe da minha comunidade. A senhora Rodrigues seguiu no carro dela, recusando-se a sair até saber que eu estava segura. A casa era modesta, mas bem cuidada, com câmeras de segurança visíveis em todos os cantos e uma cerca alta cercando a propriedade. Theodora nos encontrou na porta, uma mulher robusta na casa dos 60 anos, com olhos penetrantes e mãos gentis. Ela observou meus pés enfaixados e o rosto exausto com a avaliação prática de uma enfermeira. Entre, querida, vamos te acomodar. O interior era quente e confortável, nada parecido com o mármore frio e as luminárias douradas da casa da minha família. Ela me mostrou um pequeno quarto com uma fechadura por dentro da porta. Para sua tranquilidade, ela disse simplesmente: as janelas têm alarmes e eu tenho sensores de movimento ao redor da propriedade. Você está segura aqui. Margarete terminou a papelada enquanto a senhora Rodrigues me ajudava a desempacotar meus poucos pertences. Antes de sair, minha professora me entregou um cartão. Meu número pessoal, ligue a qualquer hora, dia ou noite. Naquela primeira noite mal dormi. Cada carro que passava me deixava tensa, cada sombra poderia ser um tio ou primo vindo me arrastar de volta. Theodora me encontrou sentada perto da janela às 3 da manhã, observando a rua. Eles vieram pela última garota também, ela disse baixinho, acomodando-se na cadeira ao meu lado. 3 irmãos e um pai pararam bem naquele portão, exigindo que eu devolvesse a propriedade deles. Ela sorriu sombriamente. O tempo de resposta da polícia para este endereço é inferior a 2 minutos, eu me certifiquei disso. O domingo passou em um borrão de planejamento de segurança. Theodora me ajudou a configurar um novo telefone com um número conhecido apenas por ela, Margarete e a senhora Rodrigues. Passamos por cenários. O que fazer se alguém se aproximasse de mim? Como variar minhas rotas? Quais vizinhos poderiam ser confiáveis em uma emergência? Amanhã precisaremos te matricular na escola deste distrito, ela disse. Sob uma ordem de proteção, você não pode voltar para Jefferson High. A ideia de recomeçar era aterrorizante, mas ficar escondida era mais importante do que corredores familiares. A manhã de segunda-feira trouxe o primeiro teste. A campainha de Theodora tocou às 6 da manhã. O monitor de segurança mostrava minha tia e 2 primas. Elas carregavam recipientes de comida e usavam expressões preocupadas. Nós sabemos que ela está aqui, minha tia gritou pelo interfone. Nós só queremos conversar. A avó dela está doente de preocupação. Theodora nem respondeu, apenas ligou para a linha não emergencial da polícia. Sim, os indivíduos da ordem de proteção estão na minha propriedade, obrigada. Elas saíram antes que a viatura chegasse, mas não antes que minha prima levantasse uma placa para a câmera. Nós chamamos, volte para casa. A manipulação havia começado. Naquela tarde, Margarete ligou com atualizações. Seu pai contratou um advogado. Eles estão alegando alienação parental e exigindo seu retorno. Eles podem fazer isso? Eles podem tentar, mas com a ordem de proteção e o envolvimento do CPS, é improvável. Ainda assim, você precisa estar preparada para uma luta. Terça-feira trouxe flores. Um enorme buquê apareceu na porta com um cartão. Nossos corações estão partidos, por favor, nos perdoe. Com amor, mamãe. Theodora fotografou tudo antes de descartá-las. Documente tudo. Ela me lembrou cada contato, cada tentativa.
Comecei na nova escola na quarta-feira, matriculada sob circunstâncias especiais que mantinham meus registros selados. A conselheira, informada da minha situação, me designou uma colega e providenciou para que eu almoçasse na biblioteca se necessário. Já tivemos casos semelhantes, ela me garantiu. Sua segurança é nossa prioridade. Mas a segurança parecia frágil quando vi um carro familiar no estacionamento depois da escola, não o do meu pai, ele era esperto demais para isso. Mas uma das caminhonetes de trabalho do meu tio, estacionada onde qualquer um que saísse teria que passar. Eu voltei para dentro, ligando para Teodora do escritório da conselheira. Ela chegou em minutos, estacionando diretamente na frente da caminhonete e me acompanhando até o carro dela enquanto gravava tudo no celular. Deixe que eles saibam que nós os vemos, ela disse. Deixe que eles saibam que não temos medo. O correio de quinta-feira trouxe documentos legais. Meu pai estava entrando com uma petição para meu retorno, alegando que eu havia sofrido lavagem cerebral por influências externas e estava em perigo de perder minha identidade cultural. Margarete me conectou com uma advogada da assistência jurídica, uma mulher feroz chamada Patrícia, especializada nesses casos. Táticas padrão, disse Patrícia, revisando os papéis. Eles alegarão liberdade religiosa, direitos parentais, preservação cultural. Nós contra-atacaremos com bem-estar infantil, abuso documentado e seu próprio testemunho. Eu terei que vê-los no tribunal? Não, se eu puder evitar, mas você precisa estar preparada para essa possibilidade. Na manhã de sexta-feira, a verdadeira escalada começou. Teodora me acordou cedo, o rosto sombrio. Verifique suas redes sociais, não faça login. Apenas olhe em um laptop emprestado. Ela me mostrou a postagem pública do meu pai no Facebook. Minha foto ao lado de um apelo desesperado. Por favor, nos ajudem a encontrar nossa filha. Ela está mentalmente doente e precisa de medicação. Ela foi levada por pessoas que estão enchendo a cabeça dela de mentiras. Tememos por sua segurança. Os comentários já estavam chegando. Familiares, amigos oferecendo orações, membros da comunidade compartilhando a postagem. Alguns até ofereceram recompensas por informações. Isso é intimidação de testemunhas, disse Patrícia quando ligamos para ela. Ele está tentando controlar a narrativa. Precisamos responder com cuidado. Mas o estrago estava se espalhando. À tarde, a postagem havia sido compartilhada centenas de vezes. Minha foto estava circulando em grupos de WhatsApp da comunidade com avisos sobre a menina doente que precisa de ajuda. Então veio a primeira traição real. Uma das meninas do meu grupo de habilidades de esposa, minha prima mais nova Margie, que eu tentei proteger, postou uma resposta em vídeo. Nela, ela sentou-se formalmente ao lado da mãe, recitando falas claramente ensaiadas. Ela nos contou mentiras terríveis sobre nossa família, disse, nossos pais queriam nos machucar, ela nos fez ter medo da nossa própria cultura. Por favor, se você a vir, ajude a trazê-la para casa para que ela possa receber ajuda. Meu coração se partiu ao ver seus olhos vazios, sabendo da pressão que ela deve ter enfrentado para gravar aquelas palavras. Teodora me abraçou enquanto eu chorava. Eles estão usando tudo o que você ama contra você, mas isso não torna o que você fez errado. Sábado trouxe uma visita inesperada. A câmera da campainha mostrou uma jovem que eu não reconheci segurando um envelope. Sou do escritório de advocacia, ela gritou. Tenho documentos para menor. Teodora desconfiou. Deixe-os na caixa de correio, eu os pegarei. Mas quando a mulher se virou para ir embora, eu vi seu perfil e engasguei. Era minha prima Sara, 3 anos mais velha que eu, usando uma peruca e roupas de negócios. Não saia daí, Teodora avisou, mas eu já estava na janela. Sara olhou para cima, encontrando meus olhos por um momento. Sua máscara escorregou e eu vi lágrimas. Então ela se recompôs, colocou o envelope na caixa de correio e se afastou rapidamente. O envelope continha fotos. Minha avó parecendo frágil, minha irmãzinha na festa de aniversário dela, minha cadeira conspicuamente vazia, minha mãe chorando enquanto cozinhava meu prato favorito. Cada imagem cuidadosamente escolhida para maximizar a culpa, mas a última foto fez meu sangue gelar. Era a Ana, de volta de onde quer que a tivessem escondido. Ela estava entre os pais, usando um anel de noivado, os olhos mortos. No verso, alguém havia escrito: ela voltou para casa, ela está feliz agora, você também poderia estar. Eles a trouxeram de volta, sussurrei. Eles vão fazê-la casar com ele de qualquer maneira. Patrícia xingou quando ligamos para ela. Isso complica as coisas. Se Ana se retratar, ela não vai, eu disse com firmeza. Olhe para os olhos dela, ela está apavorada. O medo não importa se ela não testemunhar sobre isso. O ataque de domingo foi mais direto. O vizinho de Teodora ligou para relatar homens fotografando a casa do outro lado da rua. Quando a polícia chegou, eles tinham sumido, mas a mensagem era clara. Nós sabemos onde você está. Talvez devêssemos te mudar, sugeriu Margarete durante uma reunião de emergência. Mas Teodora balançou a cabeça. Fugir diz a eles que estão ganhando. Nós ficamos, nós documentamos, nós lutamos. A manhã de segunda-feira trouxe a audiência judicial para a ordem de proteção permanente. Patrícia havia me preparado cuidadosamente, mas nada poderia ter me preparado para entrar naquele tribunal. Minha família inteira encheu um lado.
Tias, tios, primos, líderes comunitários, todos em suas melhores roupas, todos me encarando com misturas de pena e nojo. Meus pais sentaram na primeira fila, minha mãe enxugando os olhos com um lenço. Sentei-me ao lado de Patrícia, tentando não tremer. O advogado do meu pai começou pintando um quadro de uma família amorosa dilacerada pela corrupção ocidental. Ele apresentou testemunhas de caráter. O imã da nossa mesquita, amigos da família, até mesmo meu antigo pediatra, que testemunhou que eu nunca havia mostrado sinais de abuso durante os exames, porque eu nunca tive permissão para ficar sozinha com ele. Sussurrei para Patrícia. Minha mãe sempre respondia por mim. Quando chegou a nossa vez, Patrícia apresentou as evidências metodicamente, as fotos dos meus ferimentos, as redações documentando anos de preparação para o casamento forçado, as filmagens de segurança do meu pai chegando com receitas falsas. Então ela chamou a senhora Rodrigues para depor. Minha professora subiu ao púlpito calmamente, mas eu podia ver suas mãos tremendo levemente. Ela descreveu me encontrar lendo os panfletos, minha perda de peso ao longo dos anos, as redações que a preocuparam. Você alguma vez relatou essas preocupações? Perguntou o advogado do meu pai no interrogatório cruzado. Eu tentei construir confiança primeiro. Eu pensei que se ela se sentisse segura. Então você não relatou. Você não seguiu as leis de denúncia obrigatória? Eu relatei quando tive evidências concretas. Depois de supostamente influenciá-la com propaganda anticultural, Patrícia objetou, mas o estrago estava feito. Eles estavam pintando a senhora Rodrigues como a manipuladora, aquela que havia plantado essas ideias. Quando chegou a minha vez de depor, Patrícia me fez focar nos fatos, as cicatrizes de queimadura, os espancamentos, os homens com quem minhas primas haviam sido prometidas, as esposas mortas de Amuda Bibi. Estas são alegações sérias, disse o juiz. Você tem provas dessas mortes? Os atestados de óbito são de domínio público, respondeu Patrícia. Ambas as mulheres morreram de insuficiência renal antes dos 23 anos, ambas tiveram múltiplas gestações. O advogado do meu pai se levantou. Insuficiência renal é uma condição médica, a menos que você esteja alegando que meu cliente assassinou essas mulheres. Estou alegando um padrão, contrapôs Patrícia. Jovens noivas, múltiplas gestações, mortes precoces. E agora eles querem dar a ele outra criança para... Objeção, gritou o advogado do meu pai. A advogada está fazendo declarações inflamatórias sem evidências. O juiz pediu ordem, mas eu pude ver a dúvida surgindo em sua expressão. Sem o testemunho de Ana, sem prova concreta de casamento forçado além da minha palavra. Foi quando as portas do tribunal se abriram. Uma mulher entrou, seguida por um funcionário do CPS. Ela era jovem, talvez 25 anos, usando um hijab e mancando levemente. Excelência, disse o funcionário do CPS, esta testemunha tem informações relevantes para o caso. Meu pai ficou rígido, minha mãe engasgou. A mulher subiu ao púlpito, declarando seu nome como Fátima Bibi. Eu fui a primeira esposa de Amuda Bibi, ela disse baixinho. Eu não morri. O tribunal explodiu. O advogado do meu pai objetou freneticamente enquanto minha família sussurrava furiosamente entre si. Eu tinha 15 anos quando me casei com ele, continuou Fátima, assim que a ordem foi restaurada. Aos 20, eu tinha 4 filhos e meus rins estavam falhando. Minha família disse a todos que eu morri, mas uma enfermeira no hospital me ajudou a escapar. Estou escondida há 5 anos. Ela olhou diretamente para mim. Quando eu vi as postagens no Facebook sobre você, eu sabia que tinha que me apresentar. Eu não podia deixar ele fazer com outra garota o que ele fez comigo. Seu testemunho foi devastador, as gestações forçadas muito próximas, os espancamentos quando ela não conseguia engravidar rápido o suficiente, a forma como sua família sabia, mas priorizava a reputação em detrimento de sua vida. Eles prefeririam dizer às pessoas que eu morri do que admitir que sua filha deixou o marido, ela disse. É isso que espera as meninas que tentam escapar, morte ou apagamento. O advogado do meu pai tentou desacreditá-la, mas ela trouxe prontuários médicos, provas de seus ferimentos, documentação de seus danos renais por múltiplas gestações, até mesmo fotos do túmulo falso que sua família havia criado. Quando o juiz finalmente decidiu, sua decisão foi clara. A ordem de proteção seria permanente, meus pais não teriam contato. Qualquer violação resultaria em acusações criminais. Meu pai se levantou enquanto nos preparávamos para sair. Você não é minha filha, ele disse em árabe. Você está morta para nós. Sente-se, senhor, o juiz avisou, mas minha mãe também estava de pé, removendo seu hijab em um gesto de rejeição final. Nós não temos filha, ela anunciou. Ela morreu hoje. A saída daquele tribunal pareceu atravessar o fogo. Membros da família viraram as costas enquanto eu passava, alguns cuspiram no chão, outros murmuraram maldições. Mas Fátima segurou meu braço gentilmente. Você não está sozinha, ela sussurrou. Há mais de nós do que eles querem admitir. Lá fora, Teodora esperava com o carro ligado. Enquanto nos afastávamos, vi minha família se reunindo nos degraus do tribunal, meu pai gesticulando com raiva enquanto falava ao telefone. Não acabou, Patrícia avisou. Eles tentarão outras táticas, fique vigilante. Ela estava certa. Em poucos dias, o assédio evoluiu.
Como não podiam entrar em contato comigo diretamente, eles encontraram outras maneiras. Minhas antigas contas de mídia social, que eu desativei, foram hackeadas e reativadas com postagens sobre doenças mentais e pedidos de ajuda. Fotos minhas foram editadas para parecerem instáveis e amplamente compartilhadas. Empresas da comunidade onde Teodora comprava começaram a recusar seus serviços. Não queremos problemas, disse um dono de loja a ela, pedindo desculpas. Sua protegida, a família dela é poderosa. Então vieram os advogados, não criminais desta vez, mas civis, processos por difamação, por sofrimento emocional, por alienação de afeto. Cada um infundado, mas caro de combater. Eles estão tentando nos levar à falência para nos submeter, explicou Patrícia. É uma tática comum, mas o pior veio através de outras meninas. Vídeos começaram a aparecer online, primas e amigas da família descrevendo como eu as havia corrompido com ideias perigosas. Cada testemunho cuidadosamente elaborado para me pintar como uma predadora que visava meninas jovens. Ela nos disse que nossos pais queriam nos vender, disse uma prima para a câmera. Nos fez ter medo de nossas próprias famílias. Eu reconheci o treinamento em suas palavras hesitantes, o medo por trás de seus olhos. Eram meninas que eu havia tentado salvar, agora sendo usadas como armas contra mim. Teodora aumentou a segurança depois que encontramos pegadas no jardim uma manhã. A polícia não conseguiu provar nada, mas sabíamos que alguém estava observando a casa. Talvez você devesse considerar o programa de proteção a testemunhas, sugeriu Margarete durante uma semana particularmente ruim. Mas eu pensei em Fátima, escondida por 5 anos, em todas as outras meninas ainda presas. Fugir significava abandoná-las. Não. Decidi, eu fico, eu luto, eu mostro a elas que é possível. O próximo desafio veio de uma fonte inesperada. Uma mulher apareceu na porta de Teodora, alegando ser de um serviço de mediação cultural. Nós nos especializamos em reconciliação familiar, ela disse suavemente. Talvez pudéssemos marcar uma reunião supervisionada. Teodora fechou a porta na cara dela, mas a mulher deixou panfletos sobre a tragédia da desconexão cultural e a importância da unidade familiar. Abordagens semelhantes se seguiram. Uma terapeuta especializada em reintegração cultural, um líder religioso oferecendo-se para mediar, até mesmo um parente distante que eu mal conhecia, alegando que minha avó estava morrendo e implorando por uma última visita. Cada tentativa foi documentada, relatada e rejeitada, mas elas estavam nos desgastando. Então Patrícia ligou com notícias inesperadas. Ana quer se encontrar com você. Meu coração deu um salto, depois afundou. É uma armadilha? Não sei. Ela entrou em contato comigo através do próprio advogado. Diz que tem informações que você precisa ouvir. A reunião foi marcada no escritório de Patrícia, com segurança presente. Quando Ana entrou, eu mal a reconheci. Ela havia perdido peso, seus olhos estavam opacos e ela se movia como se algo estivesse quebrado dentro dela. Eles me fizeram voltar, ela sussurrou assim que ficamos sozinhas. Disseram que machucariam minha irmãzinha se eu não o fizesse. Ania, eu sinto muito. Escute, ela interrompeu com urgência. Há algo que você precisa saber. Eles estão planejando algo. Eu ouvi meu pai falando. Eles desistiram de te trazer de volta. Isso é bom. Não, seus olhos se encheram de lágrimas. Agora eles querem fazer um exemplo de você, para mostrar às outras meninas o que acontece quando você trai a família. O que você quer dizer? Eu não sei exatamente, mas ouvi eles mencionarem sua nova escola e algo sobre enviar uma mensagem que todos entenderão. Meu sangue gelou. Quando? Logo, talvez esta semana. Sinto muito, não sei mais. Eles não confiam em mim agora. Ela segurou minhas mãos. Tenha cuidado, mude tudo, não siga padrões. Eles estão observando, aprendendo suas rotinas. A segurança a escoltou rapidamente, mas não antes que ela me entregasse um pequeno pedaço de papel. Outras meninas, ela murmurou silenciosamente, ajude-as. Naquela noite, Teodora e eu fizemos planos. Eu tiraria alguns dias de folga da escola, variaria meu horário. Nunca ficaria sozinha, mas subestimamos a determinação deles. Quarta-feira de manhã, eu estava na cozinha quando o alarme de segurança de Teodora disparou. Não o alarme de perímetro, o sensor da janela do meu quarto. Tranque-se no banheiro, Teodora ordenou, já ao telefone com o 911. Eu corri, ouvindo o vidro quebrando atrás de mim, vozes masculinas gritando em árabe. Não meu pai ou tios. Eles eram espertos demais para virem eles mesmos. Eram homens contratados, parentes distantes ou membros da comunidade dispostos a fazer o trabalho sujo. A porta do banheiro era de madeira maciça com uma boa fechadura, mas não aguentaria para sempre. Eu podia ouvi-los procurando, chamando meu nome, prometendo que só queriam conversar. A polícia está a 3 minutos, Teodora gritou pela porta. Aguente firme. A maçaneta da porta chacoalhou, depois batidas mais fortes. Eles me encontraram. Saia, garota, não torne isso mais difícil, sua família sente sua falta. Eu me encostei na parede oposta, procurando qualquer coisa para me defender. Uma lata de spray de cabelo, tesouras na gaveta, não muito contra homens adultos. A moldura da porta começou a lascar. Mais uma batida e eles estariam dentro. Então sirenes, lindas e abençoadas sirenes gritando pela nossa rua. As batidas pararam, passos correndo, portas batendo.
Quando a polícia entrou, os homens tinham sumido, deixando apenas vidro quebrado e pegadas enlameadas. Precisamos te mudar esta noite, disse Margarete, chegando em 1 hora. Este local está comprometido. Enquanto eu arrumava meus poucos pertences, pensei no aviso de Ana, no endereço que ela me deu, em todas as meninas ainda presas, ainda acreditando que não tinham escolha. Quero fazer algo primeiro, eu disse a Teodora. Antes de irmos, preciso fazer uma ligação. Disquei o número da senhora Rodrigues. Lembra daqueles panfletos? Acho que é hora de fazermos mais, muito mais, porque eles podiam me mudar, me ameaçar, me caçar, mas não podiam silenciar o conhecimento que eu havia espalhado. Cada garota que aprendia seus direitos era uma vitória que eles não podiam desfazer. A guerra pela minha liberdade não havia acabado, mas enquanto nos afastávamos da casa segura comprometida de Teodora, em direção a outro local, eu carregava comigo algo mais poderoso do que o medo, a certeza de que eu já havia vencido a batalha que mais importava. Eu havia provado que era possível dizer não, escolher diferente, sobreviver à rejeição deles e construir uma nova vida. E essa mensagem, essa esperança, se espalharia para outras meninas, quer minha família quisesse ou não. A nova casa segura ficava a 64 quilômetros de distância, um pequeno apartamento acima da garagem de um policial aposentado. Margarete explicou que ele já havia feito isso antes, abrigando meninas cujas famílias não paravam de caçá-las. A segurança era ainda mais rígida do que a de Teodora. Sensores de movimento, câmeras, botões de pânico em todos os cômodos. Passei a primeira noite olhando para o endereço que a Nia havia me dado, o número de uma casa em um bairro que eu reconhecia, onde outro grupo da nossa comunidade vivia. Mais meninas que precisavam saber suas opções. A senhora Rodrigues visitou na manhã seguinte com caixas de suprimentos. Decidimos criar pacotes de informações, não apenas panfletos, mas guias detalhados escondidos dentro de cadernos escolares. Números de telefone escritos como problemas de matemática, informações legais disfarçadas de dever de casa de história. Vamos distribuí-los através das enfermeiras da escola, ela explicou. Elas são denunciantes obrigatórias e podem identificar alunos em risco. Enquanto trabalhávamos, Patrícia ligou com atualizações. Os homens que invadiram a casa de Teodora haviam sido identificados por impressões digitais. Primos distantes do lado do meu pai. Mandados foram emitidos, mas eles já haviam fugido do estado. Sua família também entrou com um recurso contra a ordem de proteção, ela acrescentou. Eles estão alegando discriminação religiosa. Os pacotes levaram 3 dias para serem preparados. Cada um continha um bolso escondido com números de emergência, informações sobre direitos legais e planos de fuga passo a passo. Fizemos 50, sabendo que a maioria seria jogada fora por pais desconfiados, mas se pelo menos um chegasse a uma garota que precisasse. Quinta-feira trouxe um novo desenvolvimento. Uma assistente social chegou com uma adolescente, os olhos arregalados de medo. Ela era de uma família diferente da nossa comunidade, mas sua história era familiar, prometida a um homem de 47 anos. Sua menstruação havia chegado na semana passada. Eu encontrei seu caderno, ela sussurrou para mim, escondido no quarto da minha prima, aquele com os problemas de matemática que na verdade eram números de telefone. Meu coração disparou. A informação já estava se espalhando além do meu alcance. Margarete providenciou sua colocação de emergência enquanto eu sentava com ela, explicando o que aconteceria a seguir. O medo em seus olhos lentamente se transformou em determinação quando ela percebeu que tinha opções. Naquela noite, meu novo telefone tocou com um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez pegar. Não desligue, disse uma voz jovem rapidamente. Estou ligando do telefone de uma amiga. Somos 6 meninas, encontramos suas informações, precisamos de ajuda. Peguei uma caneta, anotando tudo enquanto ela falava em sussurros apressados. 6 meninas de 12 a 16 anos, 3 já prometidas a homens mais velhos. Elas se encontravam em segredo, compartilhando as páginas do caderno que haviam encontrado. Você consegue chegar a professores, conselheiros? Perguntei. Estamos tentando, mas nossos pais nos vigiam constantemente agora. Depois do que você fez, eles estão todos com medo. Eu dei a ela frases específicas para usar, nomes de professores em diferentes escolas que responderiam. Fiz ela repetir os números de emergência para mim. Contei a ela sobre as câmeras de segurança no tribunal, como entrar com ordens de emergência. E se eles nos pegarem? Ela perguntou, a voz trêmula. Então você tenta de novo, eu disse com firmeza, e de novo, até você estar livre. Na manhã de sexta-feira, Patrícia ligou com notícias urgentes. O advogado do seu pai entrou com uma moção de emergência. Eles estão alegando que você está recrutando menores para situações perigosas. Eles querem que acusações criminais sejam apresentadas por ensinar às meninas seus direitos legais. Eles estão chamando isso de corrupção de menores, interferência nos direitos parentais. Não vai colar, mas é para te assustar e te silenciar. Mas eu já não tinha mais medo de ser silenciada.
Naquela tarde, me encontrei com uma jornalista que a senhora Rodrigues conhecia, alguém especializada em histórias de direitos humanos. Ela concordou em escrever sobre a rede clandestina de meninas compartilhando informações, protegendo suas identidades enquanto expunha a prática. Sem fotos, sem nomes reais, ela prometeu, mas as pessoas precisam saber que isso está acontecendo aqui na América. O artigo não seria publicado por semanas, mas só de saber que existiria já parecia vitória. O correio de sábado trouxe uma surpresa, um pacote sem remetente postado de outro estado. Dentro havia fotos e uma carta com caligrafia trêmula. As fotos mostravam uma jovem de uniforme de enfermagem, sorrindo em uma cerimônia de formatura. A carta era de Fátima. Eu queria que você visse o que é possível, ela escreveu. 5 anos escondida, mas construí uma vida, me tornei enfermeira, encontrei amor com alguém que vê meu valor além de ser propriedade de alguém. Mantenha-se forte. Eu chorei segurando aquelas fotos, vendo a prova de que a sobrevivência poderia levar a mais do que apenas sobrevivência. Domingo foi tranquilo até a noite quando Margarete ligou. Mais 3 meninas se apresentaram hoje, famílias diferentes, todas citando os pacotes de informações. O CPS está abrindo investigação. A reação foi rápida. Na manhã de segunda-feira, o advogado do meu pai deu uma entrevista coletiva nos degraus do tribunal. Ele me pintou como uma adolescente problemática, destruindo famílias, corrompendo crianças inocentes com ideologia ocidental. Vários líderes comunitários estavam atrás dele, acenando gravemente. Ela avisa meninas jovens e vulneráveis, ele disse às câmeras, enche a cabeça delas de mentiras sobre famílias amorosas que só querem preservar sua cultura. Patrícia estava pronta com nossa própria resposta. Ela havia reunido declarações de professores, assistentes sociais e conselheiros que haviam visto o padrão por anos, mas não sabiam como ajudar. O policial aposentado com quem eu estava hospedada até concordou em falar, descrevendo os esforços que as famílias faziam para recuperar as meninas. Mas o verdadeiro golpe veio na terça-feira. Um vídeo surgiu online. Margie novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. 4 outras meninas do meu grupo de habilidades de esposa sentaram com ela, todas recitando como eu havia tentado virá-las contra suas famílias. Ela disse que nossos pais eram maus. Uma menina afirmou categoricamente. Disse que nossa cultura era errada, nos fez odiar quem somos. Eu reconheci o treinamento, as escolhas cuidadosas de palavras, mas para quem estava de fora, parecia condenatório. Não assista mais, aconselhou o policial aposentado, fechando o laptop. Eles estão tentando te quebrar. Quarta-feira, tudo acelerou. Patrícia ligou cedo. O editor da jornalista havia recebido ameaças legais sobre o artigo. O advogado do meu pai estava alegando difamação, ameaçando processos judiciais massivos. Então Margarete chegou com notícias que fizeram meu sangue gelar. Uma das meninas que te ligou na semana passada, a família dela descobriu. Eles vão mudá-la para outro estado amanhã. Qual delas? Perguntei, embora eu já soubesse que seria a mais velha, a mais corajosa, a com maior probabilidade de fugir. Samira, 16 anos, ela deveria se encontrar com um conselheiro hoje. Pensei rápido. O tribunal, se ela conseguir chegar lá antes que eles saiam. Margarete já estava ligando, alertando as autoridades, mas todos nós sabíamos das estatísticas. Uma vez que as meninas eram movidas para outros estados, elas raramente ressurgiam. Naquela tarde, tomei uma decisão. Apesar dos protestos de todos, insisti em ir ao tribunal. Não para dentro, isso era muito perigoso, mas para perto, onde Samira pudesse me ver se conseguisse escapar. O policial aposentado dirigiu, estacionando onde poderíamos observar o prédio. Por 2 horas nada. Então uma van parou e eu a vi, Samira pressionada entre 2 formigas, sendo levada em direção à entrada. Não para proteção, para documentação de passaporte. Eles a estavam tirando do país. Ela me viu pela janela do carro. Nossos olhos se encontraram por apenas um momento. Eu pressionei minha mão contra o vidro murmurando uma palavra. Corra. Ela não correu, não podia, com as tias segurando seus braços. Mas quando passaram pelo posto de segurança, ela fez outra coisa. Caiu no chão, gritando sobre dor de estômago, o movimento clássico do meu manual. A segurança respondeu, chamando ajuda médica. No caos, Samira conseguiu agarrar o braço de um policial. Eu não consegui ouvir o que ela disse, mas vi a expressão dele mudar. Ele falou no rádio e de repente mais policiais apareceram. Suas tias tentaram levantá-la, insistindo que ela estava bem, mas Samira continuou gritando, continuou segurando o braço do policial. Em minutos, funcionários do CPS chegaram. Precisamos ir, disse o policial, ligando o motor. Agora, enquanto nos afastávamos, vi meu tio saindo da van, o telefone pressionado no ouvido, gesticulando furiosamente. Eles perderam mais uma. Quinta-feira foi um borrão de reuniões legais. Patrícia estava construindo um caso contra as táticas de intimidação, documentando cada ameaça, cada tentativa de assédio. A jornalista havia encontrado um editor disposto a arriscar os processos judiciais, e mais meninas estavam se apresentando, não apenas da minha comunidade, mas de outras que haviam ouvido sussurros da rede.
Você começou algo, disse Patrícia, algo que eles não podem parar. Na manhã de sexta-feira acordei com sirenes. Não era incomum neste bairro, mas estas pararam perto demais. O policial aposentado já estava de pé, verificando as câmeras. Fique para trás, ele ordenou, a mão na arma de serviço. Pela janela vi chamas. Um carro no estacionamento estava pegando fogo. Não o carro dele, um que não estava lá na noite anterior. Enquanto os bombeiros trabalhavam, a polícia encontrou algo no porta-malas. Bonecas vestidas com vestidos de noiva brancos, queimadas além do reconhecimento. A mensagem era clara. Vamos te mudar de novo, disse Margarete quando chegou hoje. Mas eu estava cansada de fugir. Não, eles me querem assustada, escondida. Cansei de dar a eles o que eles querem. A discussão durou horas. Finalmente chegamos a um acordo. Eu ficaria, mas com segurança reforçada. Policiais de folga se revezariam em turnos, botões de pânico ligados diretamente ao 911 e eu variaria minha localização, nunca dormindo no mesmo lugar 2 vezes. As notícias de sábado trouxeram esperança inesperada. O artigo havia sido publicado online mais cedo, viralizando em poucas horas. Comentários chegaram de mulheres que haviam escapado de situações semelhantes, oferecendo apoio e recursos. Organizações das quais eu nunca tinha ouvido falar entraram em contato, querendo ajudar a expandir a rede de informações. Mas a melhor mensagem veio de Ana, uma única mensagem de um número desconhecido. 12 meninas em 3 estados agora têm os cadernos, elas estão fazendo cópias. Você conseguiu. Domingo foi tranquilo, mas eu sabia que era calmaria antes de algo. Minha família não aceitaria esse nível de desafio sem um movimento final. Veio na manhã de segunda-feira. Não violência desta vez, mas algo pior aos olhos deles. Um anúncio formal no boletim da comunidade. Eu havia sido oficialmente deserdada, não apenas por meus pais, mas por toda a família extensa. Meu nome seria apagado das árvores genealógicas, minhas fotos removidas das casas. Qualquer um que falasse comigo enfrentaria o mesmo destino. No mundo deles, era pior do que a morte, era o apagamento completo. Mas enquanto eu lia o anúncio, senti algo inesperado, alívio. Eles haviam jogado sua última cartada e eu ainda estava de pé. Terça-feira trouxe uma enxurrada de respostas. Meninas que estavam observando, esperando, viram que o pior castigo não me havia destruído. 3 outras ordens de emergência foram registradas naquele dia. 2 meninas conseguiram chegar a abrigos, uma foi pega, mas conseguiu contar aos professores antes que sua família pudesse mudá-la. Quarta-feira, me encontrei com os líderes da organização que haviam entrado em contato. Eles queriam formalizar a rede, criar um sistema de apoio adequado com respaldo legal e casas seguras especificamente para essas situações. Vamos chamá-la de Rede da Liberdade, disse uma mulher, escondida à vista de todos como seus cadernos. Quinta-feira era minha data no tribunal para a renovação da ordem de proteção permanente. Entrei e encontrei o tribunal lotado. Não com minha família desta vez, eles haviam desistido dessa luta, mas com meninas e mulheres que haviam escapado, assistentes sociais que as ajudaram, professores que notaram os sinais. O advogado do meu pai fez uma última tentativa, argumentando que a deserdação provava que a família não queria contato. O juiz o interrompeu rapidamente. A deserdação não apaga ameaças feitas ou crimes cometidos, ela afirmou com firmeza. A ordem permanece. Enquanto saíamos do tribunal, Fátima estava esperando do lado de fora. Ela havia dirigido 3 horas para estar lá, para me mostrar que eu não estava sozinha. Nós não precisávamos de palavras, apenas nos abraçamos enquanto fotógrafos capturavam o momento. 2 meninas que se recusaram a desaparecer. Sexta-feira, a Rede da Liberdade realizou sua primeira reunião oficial. 15 voluntários, incluindo a senhora Rodrigues e Teodora. Planejamos rotas de distribuição para pacotes de informações, locais de casas seguras, protocolos de resposta a emergências. O que havia começado com panfletos roubados estava se tornando algo real naquela noite. Meu telefone tocou, outro número desconhecido, outra voz de menina, trêmula de medo e esperança. Eu encontrei seu caderno, ela sussurrou. Você pode me ajudar? Sim, eu disse, pegando minha caneta. Conte-me tudo. Enquanto ela falava, pensei em todas as meninas ainda presas, ainda acreditando que não tinham escolha. A rede cresceria, a informação se espalharia. Algumas escapariam, outras não, mas cada menina que aprendesse seus direitos era uma vitória. Minha família havia me apagado, mas eu me tornei algo que eles não podiam apagar. A prova de que suas filhas podiam escolher diferente. Esse conhecimento se espalharia através de conversas sussurradas e cadernos escondidos, através de meninas corajosas que arriscaram tudo pela liberdade. A guerra não havia acabado, talvez nunca acabasse de verdade, mas enquanto eu dava a outra garota apavorada as palavras que poderiam salvar sua vida, eu sabia que já havíamos vencido a batalha que importava mais. Havíamos provado que era possível dizer não, escolher diferente, sobreviver à rejeição deles e construir uma nova vida.